falar. Bom, nossa live de hoje, nosso grupo de estudo, eu vou fazer uma pequena explanação por baixo, né, para dar introdução ao nosso bate-papo, à nossa conversa, e é extremamente importante para a gente entender alguns conceitos do próprio culto ao Molocô, né, o que é, que ato religioso, sagrado é esse que envolve, né? Eu sou Darlan Aragão, evangelista, sou psicólogo. Caçoeto de Odé, quem não sabe o que é caçoeto, gente, no culto de Omolocô, a palavra caçoeto é iniciado. Para nós que somos a base do culto banto, a palavra caçoeto é todo aquele que é iniciado no culto, quem já teve alguma obrigação por orixá. Caçoeto de Odé, do Abaçá de Omulu e Ilê de Ançã, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. E aí eu queria começar nosso bate-papo, né, sobre o que é o Molocô, mas conceituar para vocês o que é religião, né? E a religião é esse poder que pode ser definido aí pelo até um contexto do que a ONU fala em 1999, né, especificamente. Ela traz um conceito de que religião pode ser definida como um sistema de crenças. E essas crenças são práticas observadas por uma comunidade, por uma relação dessa comunidade. E ela se apoia através de vários rituais, vários conceitos, e se idolatra, de alguma forma, o conceito de idolatrar, né, se a gente for realmente entender o conceito de idolatrar, é comunicar através de uma proximidade sagrada com a relação do divino, desse Deus, né, em uma cultura ocidental. No caso, nós, que somos ocidentais, especificamente, relacionamos muito a questão desse Deus. Já os orientais, não. Eles vão trabalhar com a verdade absoluta, a realidade, e aí vão trabalhar com a relação de nirvana, de uma relação aproximal, né? E essa aproximação do ato religioso, que vem do latim, né, dos sistemas culturais de relação de crença, das visões que o mundo proporciona, e especificamente, quando a gente vai falar desse sistema religioso, a gente vai falar dessa vinculação que se aproxima a esse sagrado e efetivamente traz uma vida às pessoas. E aí, o que eu queria falar primeiro? Sobre os conceitos das religiões na África, né? Essa apresentação ela vai depois para o grupo do WhatsApp, então vocês podem ficar tranquilos, é muito texto. Eu joguei mesmo para depois jogar lá no grupo do WhatsApp. Né? A religião tradicional africana ela é multirreligiosa. Então, a gente nem pode falar de religião, a gente pode falar de práticas religiosas. A África é o berço de muitas religiões. Se a gente for entender o cristianismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, e aí tem as religiões dos orixás, os cultos aos orixás, então tudo isso se vincula, de alguma forma, à proximidade do que a África é importante para nós. Efetivamente, a gente tem que se fortalecer e compreender que essa pluralidade religiosa ela vai trazer com que nós possamos se dinamizar, se alterar na relação desse sagrado. Então, de alguma forma, a África torna-se berço, e esse berço, para nós, do culto de Omolocô, é extremamente legal. E aí a gente tem que pensar que o culto ao orixá, ele nasce na África. E aí eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas é significativo a gente já pensar nesses conceitos. E aí a gente vai começar a falar de Angola, né, do povo Kioku, desse povo que, se vocês forem ver a escrita oficial, é povo Xoxi ou Xuer, né, que vem de uma etnia Banto. Né? Se vocês estão vendo aqui o mapa, esse pedacinho do mapa da África, eu peguei especificamente a região de Angola. Aqui em Saurinho seria basicamente aonde o povo Kioku viveu, né, entre essa cidade, e eles vão descer para o sul de Angola, vão vir para essa região aqui, né, onde vão estar na República Democrática do Congo, e aí vão pegando toda a religião. Eles vão falar realmente o Xua, né, que depois vai ser uma das influências do Iorubá, e o Urubá sendo mais antigo, mas ele vai influenciar porque Angola fala português. Eu só queria pedir ao pessoal que tiver com o microfone ligado, por favor, desliguem, só para me ajudar a não dar eco aqui para mim. Obrigado. Então, a gente vai ter uma dinâmica estruturada, geográfica,
aonde a nossa nação, ela nasce fisicamente, aonde há um povo. Então, a gente, no culto de Omolocô, a gente não é uma relação sagrada a partir do nada. A relação sagrada, ela se aproxima efetivamente de um fator histórico geográfico, de uma nação que foi escravizada e que, etnograficamente, tem uma história de sofrimento. E é importante salientar que a nossa intenção é entender também a nossa origem, como nação, como povo, como relação sagrada para isso, né? Então, efetivamente, a gente vai estar dentro desse grupo, vai mergulhar mais ainda sobre Angola, sobre o povo Kioco, sobre a língua. Eu vou estar tendo alguns convidados que são de Angola, eu vou estar realmente com um convidado que vai fazer uma live direto de Luanda, a gente vai conversar com ele em janeiro. E aí o que a gente vai falar? Sobre o culto aos orixás em Angola. Eles vão trabalhar mesmo a relação, né, do culto ao Inquice. Dentro das relações do culto ao Inquice, vem quando eu dou uma paradinha, gente, porque eu tenho que voltar aqui para autorizar o povo que está entrando. Então, eles vão trabalhar a relação dos Niquices que vem do Quimbundo, que é uma relação onde o candomblé de Angola e Congo vai se fundamentar no panteão dos 9 orixás. Vão ter os outros orixás, que a gente vai falar depois, mais na frente, quando a gente fala de Logunedé, do próprio Iroko, das outras manifestações de orixá, mas o panteão básico, cultuado dentro do culto dos Inquices, são os 9 orixás que nós hoje contemplamos, né? O Banto, ele é a língua oficial falada em Angola, né? Mas é uma das línguas nacionais, diferente aqui do Brasil, que nós temos o português como língua oficial, lá eles têm o Banto como uma língua, também, além de, hoje em dia, ter outros dialetos da própria região, e o português, que foi emprestado especificamente a partir da invasão que os portugueses tiveram lá, né? Eu prefiro usar do que usar a expressão colonização, mas sim a invasão, porque quando um povo invade o outro e tira os seus direitos históricos, é uma invasão. E aí eles invadem e trazem a língua portuguesa. Então, de alguma forma, a gente vai ver a influência das línguas se relacionar. Isso a gente vai ver no grupo de estudos e também lá no Instagram. Eu estou colocando algumas palavras que são de origem banto, que são de influência portuguesa e que são traduzidas para nós. Vocês vão compreender um pouquinho mais na frente. Passado isso, né, eu queria começar a falar efetivamente de um nome que não é dito. Eu aprendi, conheci essa mulher recentemente, essa iorubana, a Batoyá. Se eu tiver pronunciado errado, por favor, Pai Marcos, me corrija. Ou Maria Batoyá. Ela vai nascer provavelmente em 1927. Eu peguei vários, o Pai Marcos tinha me passado um texto sobre ela, mas eu fui pesquisar um pouco mais sobre quem era essa mulher. Uma filha de Nanã. E ela nasce, gente, dentro o orixá dela, Nanã, nasce dentro do culto especificamente de Inquice, né? O pai de santo dela, o que seria o iniciador dela, vai relacionar, porque eu não posso usar, porque em África não se usa com a expressão pai de santo, ela nasce dentro da relação da cultura da Umbanda, e aí essa relação é que vai tendo, quem fez a iniciação dela, especificamente iniciou ela em Nanã. Então, essa relação que a gente começa a entender de uma mulher historicamente que não é citada, não é muito conhecida, a gente vai ter livros falando sobre o culto ao Molocô, mas só a partir de outro autor, que eu vou falar um pouco mais dele, que é Tata Tancredo, que também é um escritor. Batoá, ela tem uma história muito longa, se vocês forem ver aqui, vocês vão ver toda a árvore genealógica dessa. O candomblé, eles questionam muito uma expressão que a gente não utiliza no nosso culto, mas no Urubá, seria a mojuba, ou a história. A história da gente. Como é que eu sou hoje iniciado no santo e eu não sei quem é a minha raiz, quem é a minha árvore, né? Então é importante. Já em Batoá, a gente vai ter essa lexitude todinha de filhos de santo, vocês estão vendo isso aqui, é uma lista de filhos de santo que ela tem, então depois vocês vão ter acesso mais diretamente, e supostamente ela veio morrer, né, como fala, com 129 anos, né, em uma região, na roça do Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, onde também ficou sua casa, a última casa onde ela também morou, efetivamente. Vocês vão ver dela
toda a origem, né, e todos os filhos de santo dela, tudo que tiveram o culto do orixá em Omolocô. Então, é muito importante para a nossa história. Vocês estão vendo aí várias pessoas, vários babás, vários iás, vários tatas, né, e eles usam muito a expressão especificamente do culto banto. Né? Vocês vão ver os bacoiês, vão ver Yamia Salé, Yariorixá com S aqui, vocês vão ver, que é Yariorixá, que é escrito em banto e não em Yorubá. Então, algumas expressões que foram claras. E aí eu trago o Tata Nikis Tancredo, né, que é o Tancredo Silva Pinto. Ele nasce no Rio de Janeiro, no Cantagalo, ele falece também no Rio de Janeiro. E é uma das grandes expressões do culto ao Molocô, porque, de alguma forma, sim. Quem foi Tancredo, na minha visão, a partir da leitura que eu tenho? Tancredo foi um religioso do culto de Angola, que se aproximou do culto de Omolocô, e, ao mesmo tempo, com a influência que ele tinha dentro do Rio de Janeiro, política e social, ele conseguiu dar poder à Umbanda e, nisso, conseguir colocar o culto ao orixá junto, efetivamente, com a linha macumba, ou com o culto à macumba. E aí, quando eu falo macumba, gente, a gente tem que compreender que às vezes fica uma interseção, que macumba é um culto, não é como é conhecido socialmente ou chulamente, a macumba tocada num terreiro, né? Que macumba é um instrumento musical. Então, ele vem a fundar federações em defesa da população negra, em defesa da população do estado do Rio de Janeiro, e aí intercede isso em vários outros estados, e efetivamente ele vai se relacionar com isso. Então, ele vai ter uma atividade social, política, extremamente envolvida, ele vai vir ao Ceará, eu tenho algumas imagens dele já que eu vou estar postando depois, mas que ele vem ao Ceará, ele influencia diretamente em todo o Brasil esse culto, e ele dissemina, né, a proximidade do Miquice com a raiz brasileira, que é a Umbanda. Ele consegue juntar as duas coisas e influenciar. O pessoal acaba falando que é um bandomblé, mas não tem nada a ver isso. É perca de tempo, às vezes até discutir com algumas pessoas quando fala que nós somos um bandomblé. Na verdade, nós somos um culto ao orixá que traz a raiz brasileira, que é a raiz de Umbanda. E isso precisa ser muito bem aproximado. Bom, já em Belo Horizonte, né, não sei se tem alguém aqui de Minas, que no dia 10, que seja de Terreiros de Minas, é consagrado o Dia da nossa nação, especificamente. E aí a gente vai falar da influência portuguesa. Para vocês verem, o Molocô ele é escrito com K. E aí eu vou falar um pouquinho o que é o Molocô mais na frente. E aí, específico, aqui no Brasil, ele vai trocar essa palavra Molocô dos K pelo C. E aí a gente vai entender mais na frente o motivo que isso acontece. E tem esse dia, 10 de agosto, que é celebrado em Minas Gerais, né, muito, muito celebrado. Se vocês forem em algumas basílicas, né, exemplo, a Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, lá tem os congados, e nos congados eles fazem a festa ao Molocô e trazem uma celebração a Iroko. Né, e é muito importante esse culto ser visto e vivido, e a gente agradece muito, porque em Minas ainda se vive uma raiz nagô muito próxima. Bom, e aí, essa foto é pessoal, né? Eu acabei utilizando, eu tive lá ano passado, a mina do Chico Rei. Quem foi Chico Rei na história do culto ao Molocô? Chico Rei foi um negro escravizado que virou efetivamente senhor de Minas, né? E efetivamente esse negro, ele faz o culto ao orixá. Então, ele é o primeiro negro liberto, que se torna senhor de escravos, né? E que gera-se o culto ao negro. E foi um dos que conseguiu conquistar a igreja, né, uma capela em Ouro Preto, que é especificamente celebrada para os negros, onde se tinha até a troca do local, se vocês não sabem, teologicamente, algumas igrejas diziam que o negro só podia ir até onde o sino estava. Existe uma igreja, que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, onde a torre da igreja ela fica na sacristia. E era onde, como o altar ficava antes da sacristia, o negro podia entrar na igreja. Então foi Chico Rei que fez essa estrutura em Ouro Preto para que os negros pudessem entrar e poder participar da missa e ter essa influência da cultura cristã católica. Bom, e aí o vocabulário, né, que deriva especificamente de duas palavras, que é essa palavra Yorubá, né, que vem
a palavra homo, que todos nós sabemos a palavra homo é filho, mas aí vão ter divergências, vão ter conceitos que vão precisar ser reconstruídos. Existem dois conceitos especificamente, né, que são o que provém da palavra louco, que alude à árvore de Iroco, e os que vêm especificamente a um novo conceito, que são os filhos da gameleira branca. Quem não conhece a árvore da gameleira, né, eu estou com ela aqui atrás. Ela não é uma árvore, gente, mas ela é uma árvore. É porque eu deixei o pai Newton, que está aqui com a gente, está assistindo, eu ganhei esse presente dele, tá ali, ó, em cima. Depois eu boto ela aqui mais perto. Ela fica no jardim, eu trouxe ela aqui para dentro para vocês conhecerem, né, Iroko. Essa que é a árvore do mito que conta que os orixás desceram por ele e aí vieram para a terra, né, já estava, enfim. Depois a gente vai falar sobre Itãs e aí a gente começa a falar sobre isso. Mas, basicamente, a nossa relação com o culto do orixá são os filhos da gameleira. Eu prefiro usar essa tradução, porque ela traz uma tradução brasileira, ou filhos de Iroko, né, queira como for essa relação. E aí a gente vai aqui concluindo. Eu agradeço essa minha primeira fala. Foi basicamente para poder a gente abrir a nossa conversa e dizer o quanto eu estou feliz de a gente poder bater esse papo. O chat já vai estar aberto. Eu vou convidar agora o Pai Marcos para poder vir aqui conosco conversar e efetivamente a gente poder trazer essa relação. E aí eu tenho algumas perguntas, já que eu quero que ele fale dessa construção, desse jogo de informações que eu dei, para a gente poder pensar, né, um pouco mais o que é esse culto, que orixás são esses, que relação é essa que a gente tem de um culto a orixá, e como foi, quem é o Marcos, como foi a história dele, como é que inicia o pai Marcos há quase 50 anos atrás no culto a orixá, né? E Quase 50? Estou quase muito 50, velho, né? quase 50. Não, eu sou foi Não, iniciado em gente, 80 e pouco, no Santo. você quer que eu comece pela minha história? Comece pela minha história? Sim, por favor. Bom, gente, boa noite novamente, meus respeitos, hoje para todos. Eu sou cearense de Fortaleza, tá? Não sou conhecido municipalmente, estadualmente, nem nacionalmente, tá? Eu sou designer gráfico, eu sou mestre maçom, muita honra, muito orgulho. E eu entrei na Umbanda pela dor, né? Porque eu fui coroinha, sacristão de igreja, Marcelo, Tânia, sabe como é minha família, que ainda hoje são católicos aos extremos. E aos 13 anos, eu vou resumir, eu comecei a ter visões. Visões, né? Quando eu ia deitar e super católico. E minha mãe, eu tinha um irmão que estava com meses. Ensinaram um rezador a minha mãe. E esse rezador curou meu irmão de icterícia, é uma doença que tem aqui no Nordeste, em criança, né, que fica todo amarelo, parece hepatite. Somente que esse rezador chegou para minha mãe, e era um senhor amazonense, devia ter uns 75 anos, cara de amazonense, um típico preto velho, morava no Parque Vera, que hoje é no Mudubim, hoje está muito adiantado. Lá só tinha uns barracos. Enfim, ele olhou para minha mãe, acendeu um cigarro e disse a vida da minha mãe toda. Minha mãe disse que lá não ia mais voltar, minha mãe é muito católica, como ainda hoje é. E na hora que minha mãe veio com isso, me despertou, porque eu sentia arrepios, eu tinha visões, já tinha falado com minha mãe, mas era coisa do diabo, ou alguma perturbação. E eu fui nesse, na reza do meu irmão, que era de manhã, ao nascer do sol e ao pôr do sol. Isso em 1976. Só que eu já havia um ano tendo essas manifestações. Quando eu cheguei lá, o senhor olhou para mim e parece que tinha vindo da minha casa. Ou então minha mãe tinha falado tudo a ele, ele contou tudo. E eu me interessei e perguntei a ele o que era aquilo. Ele disse, é mediunidade. Ele não era dono de terreiro, ele tinha uma rede, um baú bem antigo, e tinha um chapéu de massa na parede. O nome dele era José Gomes dos Santos, amazonense.
E eu me interessei. Minha mãe disse, você está louco? Quando foi no outro dia que nós fomos lá nesse barraquinho dele, ele disse, eu tive ontem na casa da senhora e decifrou a casa todinha, como era. Que hoje não existe mais gente assim, né? Está muito difícil isso. E aí eu disse, o que é que eu faço? Ele disse, você tem que desenvolver. Enfim, resumindo, ele me desenvolveu. E eu com medo, escondido da família, porque... E a primeira entidade que eu incorporei e recebi foi a dita entidade que aparecia a mim. E ele ficou cuidando de mim. Esse velho passou a morar na minha casa, que ele não tinha ninguém no Ceará. Só deixava eu dormir depois da meia-noite. Me ensinou um monte de orações. Ele era do Amazonas, era um grande pajé também. Enfim, quando chegou um dia, 2 anos que ele morava na minha casa, ele chegou para mim com 3 anos, e a Umbanda tinha aquele negócio de cruz, coisa e tal, eu muito novinho. Ele chegou e disse, minha missão com você eu já cumpri. Agora você vai em busca de outros mistérios. Eu, muito novo, adolescente, vi muitas coisas dele. E quando ele saiu lá de casa, foi como sair um enterro. Um enterro. Ele era um orientador, um cara sério. É a grande vantagem que eu tenho, que eu caí em 2 mãos sérias. Mas aí começou a abertura na televisão, aquelas comidas. E como é isso? Meu pai de santo não ensinou. Pai de santo, isso é uma forma cultural de nós falarmos. Porque ninguém é pai de santo. O santo é que é pai da gente. A gente é pai do santo. É uma forma de falar que é cultural. Nós somos zeladores de santos. Nós somos pai do santo. Mas é a forma cultural que já pegou no Brasil todo. Bem, aí eu olhava aquelas comidas, eu não encontrava. Aquelas coisas eu não encontrava e aquilo mexia com a minha cabeça. Isso, 1976. De repente, eu tinha um bongá em casa. Eu devia ter umas 500 estátuas, né? O povo da mata tinha caboclo pinambá, 7 flechas, lírio verde, aquela coisa de um bando mesmo, né? E eu, muito novinho, as entidades começaram a fazer muita caridade. Eu fiquei muito conhecido por ser muito novo, 15, 16 anos. Mas eu batia naquilo, tem alguma coisa errada. Não é só isso. Onde é que vem essas comidas? E eu morava no Mudubim, no Balão do Mudubim, que hoje não existe mais, uma vila. Avenida Venefrito de Melo, 429. Mais à frente tinha um trilho, tinha a fábrica de doces finuras, um posto de saúde que era a casa de Mãe Maria Luísa. E eu tive um amigo lá que chamava-se Bezerra, que foi um dos adeptos que arranjou aquele terreno para a Mãe Maria Luísa comprar. Ele, Dona Isa, Dona Mirtes, seu Chico, tá? E o marido da dona Mirtes, eu perdi agora, não sei se era Chicão. E o Bezerra me levou lá. Bezerra era funcionário do Rons, vendedor, macumbeiro, andava em toda macumba. Enquanto isso, também eu andava em macumba de segunda a segunda, para ver se eu conseguia aquelas comidas não saíam da minha cabeça. E não encontrava em macumba nenhuma. Eu não encontrava, eu não via aqui. Eu não via aqui. E quando eu cheguei na Mãe Maria Luísa, que só entrava quem alguém levasse. Lá tinha porteiro, que chamava Seu Carlos, isso tudo da minha época. E quando Seu Carlos entrava, todo o povo de Mãe Maria Luísa, o portão era trancado, Seu Carlos virava cabaceiro. Era um preto alto, forte, ele batia cabaço. Aí eu me encantei com aquilo. Vi logo o assentamento da Dona Mariana, uma âncora de verdade da Marinha do Brasil. Vi a casa de senhor lá no canto, a casa de Exu. Quando eu entrei no Abaçal, fiquei encantado, logo com as roupas. Até então, todo bandista usava guia de plástico.
Todo bandista usava guia de plástico e uma faixinha no pescoço. Eu estou falando, eu tenho 45 anos de vida espiritual. Tenho 38 de santo. Eu fui desenvolvido, eu não tenho 80 e poucos. Fiz 60 anos agora. Eu fui desenvolvido na Umbanda em 76 e fui feito no Orixá Oxóssi em 83. Então, eu fui para a Mãe Maria Luísa e comecei também, eu bati a tabaco. E me deslumbrei com aquilo. Pai Carlos era um pai pequeno, tinha a Juju, que era tipo a cota preferida, o acambô de Mãe Maria Luísa, pai dos Cids. Luiz Carlos era o orgão de canto. Os tambozeiros eram Amauri, Chicão, marido de Unar. Então, eu lembro disso, eu estou vivendo a cena. Tá? E eu comecei a bater tambor, que eu batia tabaco. Só que já era pai de santo de Umbanda. Mas quando eu vi aqueles caboclos descer, era só aquele caboclo que trabalhava bonito, não tinha um elevador, né? Que me perdoe o pessoal da Umbanda, que nós, na nossa região, costumamos ter um elevador. Sobe um, desce outro, sobe um, desce outro. E Mãe Maria Luísa cantava para a mata e vinha os caboclos, né? Cantava para Preto Velho e não tinha bater pé no chão. Pá, pá, não tinha, que é bem regional de nossa macumba ou de nossa Umbanda. E eu achei aquilo fabuloso. E nessa primeira vez que eu fui, eu vi arriar uma comida. Aí eu digo, e aqui? É isso que eu preciso. É isso que está faltando em mim. Pai Carlos, Dona Fransquinha, Virgínia Borba, filha do Aécio Borba, Francine, Socorrinha, Valdir, Doutor Luciano, esse é do filho de Santella, Dona Mirtes, que depois eu acho que foi para o Tatazan, para o César Shoa. Então, esse era o povo da minha época. Doutor Salim, Jorge Salim e família, tá? Lembro bem de todos da minha época que queria ter a honra e o prazer, se alguém deles ainda estiverem vivos, a gente conversar. Que esse era o povo do meu tempo. E Mãe Maria Luísa parecia uma rainha. Ela não. O senhor Ela podia nunca falar para mais. a gente, Pai Marcos, quem era a Mãe Maria Luísa, o que, que Eu ela vou era falar. no culto? Vou falar. Ela era tipo uma rainha, não é, ela não impunha ignorância, nem beijar a mão, mas ela impunha um respeito. Ela era baixinha, ela foi atriz de televisão, né, da TV Ceará, e pai dos filhos, na época, era o esposo dela. E ela muito elegante, sentada naquela cadeira, não sei se era de bambu ou de vime, e o pai dos filhos do outro lado. E quando terminou a sessão, Bezerra me levou. Mãe, esse aqui é um amigo meu, coisa e tal. Lembro que ela me disse, seja bem-vindo. Nunca esqueci disso. Aí eu disse, a senhora permite eu ficar aqui na casa? E ela conseguiu, disse, você, porque todos na época usavam aquela batinha branca lá. A batinha branca até de Ilhóis. E um gorrinho branco e calça branca. E me conseguiu ficar na casa. E eu, como batia tambor, comecei a bater tambor, que tinha 3 atabaques lá, Maurício, Chicão, Maridilna, e eu comecei a bater atabaque. Mas ela detectava, ela era muito sábia. Ela olhava para mim, sabe, e dizia, e quando foi um dia eu incorporei lá dentro. Quando eu incorporei, acabou, ela fez uma camarinha, naquele tempo tinha lá uma camarinha de caboclo, e eu fiz uma camarinha para o caboclo do Pinambá, não somente eu e diversos filhos. Aí pediu para o pai Carlos me dar um sacudimento, que tinha acabado de ser o milho verde do lado de fora. Aí eu fiquei encantado. Aquelas ervas passando em mim, aquele sacudimento, e pai Carlos gostou muito de mim. Bem, isso não é um caso. Eu vivia na casa de pai Carlos de Xangô.
Então, eu comecei, mãe Maria Luísa, nessa época, era de mãe Adair, em Belém do Pará, que era a mãe de Monoiá, que eu também conheci. Deixa eu só fazer a interrupção para o senhor e mostrar quem era Ginja Maria Luísa. É essa aí, nessa cadeira que eu não sei se era de vime, o encosto era verde. Mãe Maria Luísa, de Caboclo Pena Verde, e de Cabocla Mariana. Tá E aqui louca ela, como e eu acho que é. tem mais gente que o senhor conhece. Sim, eu não estou vendo ela de vestido verde, É. e não estou decifrando quem são os outros, Eu não sei tá? se esse aqui é o marido dela, pelo que me Não. passaram, o pai César. Ah, o César eu estou vendo, mas o marido dela não era, não. Ele era forte, bigode, careca. É, não sei. Eu sei que ainda estou para Aí, descobrir quem é, e aqui era uma filha de santo da casa também que trabalhava numa empresa aqui em Fortaleza. bom, nessa época tinha Dona Benedita, eu não E estou aqui vendo. é Ah, outra estou foto vendo dela. ela assinando aí o decado do seu avô de santo. É. Pois bem, mas só que nessa época, o César, eu passei 2 anos em Mãe Maria Luísa. 2 anos, tá? E nessa época, então, o que que eu vi? Eu, muito curioso, como todo Oxóssi sou muito grata a ela, porque lá era uma gama de empresários. Eu cheguei desempregado, bem novinho. Quando terminava, aí eu já estava batendo tambor, já era da casa, já tomava banho, tomei sacudimento. Então, quando terminava a reunião, ela olhava naquela realeza dela e dizia: Eu quero esse meu filho empregado amanhã. As sessões eram ao sábado. Quando foi segunda-feira, eu estava empregado. Tinha 2 empregos. Está entendendo? Me ofereceram, um não ofereceu, um empresário, o outro. O emprego foi na Procnó do doutor Salim, que era filho dela. Mas, continuando, ela era ligada à mãe Adaí, em Belém do Pará. E eu vi muitas pessoas do Belém do Pará dizendo que era o centro do Homologu, era em Belém do Pará. Até então, não se falava em Mãe Maria Luísa em Minas Gerais. Aí eu comecei a perceber que, mesmo eu trabalhando, eu não tinha aqué, pataca, banco, cosse para fazer santo lá. E eu queria ir mais longe. Eu necessitava ir mais longe, né, de que isso. Já era pai de Santo Gilvande, e ela sabia. Foi que um caminhoneiro, vizinho meu, que é uma história surreal, fazia frete para Belém do Pará. Eu juntei um pouco de dinheiro, já tinha muito contato com Belém do Pará, mas só não podia ir para Mãe Aldair, porque Mãe Aldair, Mãe Maria Luísa, era filha de Mãe Aldair. E se eu chegasse lá, o povo ia dizer, olha, tem um filho teu aqui, seria uma covardia. E me informaram, Mãe Adaí era em Belém, no bairro Telégrafos. Aí me informaram Pai Almir. E eu cheguei na porta desse cidadão. E esse cidadão me acolheu. E jogou para mim e disse, vamos recolher ele. Eu disse, como você não tem um centavo, meu pai? Eu tinha saído do Ceará de carona para ver o Homologu lá, para ver se eu conseguia um pai ou uma mãe, e, naturalmente, para voltar para o Ceará, para Fortaleza. Só que esse caridoso e bondoso homem pegou e disse assim, chamou uma pessoa, a cota dele, e esposa, e disse, vamos recolher esse rapaz. Esse menino é boxós e tem que fazer já já, tem que trazer essa energia para ele. E assim foi feito, sem eu ter nada, todo emprestado, até a roupa. Ele era também tipo um sítio, tinha galinha, tinha tudo, e disse, não se preocupe, um dia você vai me pagar. Aí eu contei minha história, que eu era pai de santo de Umbanda, blá, 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 que eu era de Mãe Maria Luísa e que eu estava com medo quando eu voltasse para Fortaleza. O caminhoneiro, eu mandei o recado pela minha mãe, que era meu vizinho, o seu Luiz, que eu ia passar 10 dias fora, que a minha feitura foi 7 dias e antes 3 dias de preparação, etc., a boa, essas coisas todas. E eu fui recolhido 7 dias e saí com Oxóssi, na graça de Deus, e de Zambiapong, todo paramentado com roupa dos meus irmãos.
O pouco dinheiro que eu levava, eu dei a ele. Ele disse, não se preocupe. Eu digo, meu pai, eu volto para pagar. Como voltei para as obrigações. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fiquei com medo de ir em Mãe Maria Luísa, que ela podia descobrir. O terreiro, eu dei fim em quase tudo, né? Porque era uma casa de Almolocô, lá não tinha tanta estátua. E as filhas de santo que eu tinha de Umbanda diziam assim, ele endoidou, porque eu dei as estátuas tudo. Você entendeu? Eu dei as estátuas, eu fiquei só com a imagem de Jesus Cristo, São Sebastião e São Jorge. E fiquei com o seu Zé Pilintra, que sempre gostei dele, mas dei tudo que era de estátua. Ele liberou meu fundamento, meu Otávio ficou me acompanhando. Ele foi um grande homem. Ele confiou em mim, assim como eu confiei nele. Aí lá e vai eu tocar o Moloco. Saí do Mudubim, consegui comprar um terreno no Eusébio. De meia com minha filha de santo, que foi minha mãe pequena, que já é falecida. Aí botei a casa de Almolocô e fiquei escondido no anonimato. Não andei mais nenhuma macumba. Como eu era muito apegado à mãe Francisquinha, que era a esposa do pai Carlos, que era o pai pequeno, antigamente, de mãe Maria Luísa, mãe Francisquinha um dia foi no Eusébio. Eu quase caí para trás. Eu digo, agora, tá entendendo? Mas não tive coragem de ir mais mãe Maria Luísa. João Tutu, que é o pai do Nilton, era muito amigo meu. Um dia eu digo, hoje eu vou para Macumba, que aí era lá no Eusébio. Eusébio hoje está uma cidade, está bem próximo. Mas no Eusébio, naquela época, era ônibus saindo da rodoviária, Expresso Santa Lúcia. E eu levantei minha casa de Almolucu lá caladinho, e novinho, morrendo de medo de mãe Maria Luísa. Mas assegurado pelo pai Almir. Quando foi um dia, eu fui para João Tutu, uma gira de sábado, porque ele era muito amigo meu. João Tutu, se fosse vivo, eu acho que ele era mais velho do que eu, 3 anos ou 2 anos. E João, quando eu cheguei em João Tutu, estava lotado, era um banda. Quando eu olhei para o meio da sala, Monoiá estava sentada com Jarina incorporada. Eu digo, agora eu me lasquei. Acabou com a identidade secreta. E fiquei por trás do povo. Eu fui dar corrente. João ainda era de Umbanda, com seu Zé Filinto. Não era Pilinto, era seu Zé Filinto. E me escondendo de Monoiá. Monoiá desperta. Monoiá desperta, corre. Ela era baixinha, loirinha. Quando ela me vê, ela disse, eu não acredito, menino, o que tu tá fazendo aqui? E eu todo errado, e o João também, com a toalhinha dele, que ele não soltava uma toalhinha que ele tinha, né? Era todo tempo com aquela toalha. Aí ela me levou para o meio do salão e disse, João, esse menino é filho de Almir, eu fui para a feitura dele. Aí eu digo, agora estou lascado. Só que, gente, eu me antecipei. Mãe Maria Luísa, hoje em dia Maria Luísa, aí ela apartou-se de Mãe Adaí, foi quando eu participei da chegada aqui do Tata Nilton e de Mãe Delfina. Eu estive naquele cerimonial, batendo a tabaque, tá bom? Com Tata Nilton de Omulu, Mãe Delfina. Eu participei do cerimonial, por isso que houve aquela confusão daquele grupo, que você sabe, Sim. que eu entrei pensando que era o Luiz Chaves jogando a casa dela. Sim, Que a sim. maioria dos componentes da casa dela era da TV educativa. E quando eu me Quem não sabe o que é eu vi TV aquela... educativa, gente, é a TVC, é uma televisão daqui do Ceará. E quando eu me empolguei, que eu vi aquela coisa, eu me remeti ao passado, porque eu estava naquela solenidade. Entendeu? Eu me antecipei, já fui profissionalmente, mas eu era daquela. Eu conheci Tata Nilton. E Mãe Maria Luísa estava fazendo o Ogum. No nosso tempo, não, olhe, no nosso tempo, até a gente falar que uma sacralização fedia, tinha mau cheiro, não podia.
Tá entendendo? Então, mãe Maria Luísa, tenho muito gratidão, que Olorum esteja com ela. Ela foi a primeira casa de Omolocô do Ceará. Se tiver outra, me desculpe, me perdoe os mais velhos, é porque eu não conheci nem sabia. E Candomblé, dentro do estado do Ceará, quando eu me entendi de gente, só tinha Luiz de Xangô e Del, que Del eu conheci. E Luiz de Xangô, cada dia a gente não deixa de aprender. Aquela documentação que você me passou, eu fiquei pasmo. Então, eu sou feito no Orixá Sabe, Oró. é engraçado, né, a gente começar a descobrir que uma pessoa feita no candomblé tem cargo no Molocô. Isso Agora, só que eu digo a vocês, eu fiquei no anonimato. Eu nunca me expandi. E a minha casa eu segui como quem ia, era como mãe Maria Luísa, só se fosse convidado, e com o preceito da casa que eu nasci. Mas muita gratidão a ela, muita saudade. Participei de reuniões na casa dela, que ela morava na Avenida Santos Dumont, no edifício Champs-Élysées. Agora, antes que eu andei todas as macumbas da época, eu sou do tempo de Mãe Júlia, Valdemar da Serrinha, Assis da Marieta, Gildo, Daniel Louro, que hoje é o Daniel de Oxum, tá entendendo? Eu sou do tempo de Zé Alberto, eu sou do tempo de Ney Pombagira. Eu conheci César, seu avô de santo, num terreiro de Umbanda no Mutupi, na inauguração, em 1978. César chegou lá com Ney Pombagira, Teco, que era de Oiá, e dava um show com o Caboclo Arranca-Tudo. Talvez César não se lembre mais de mim, mas eu fui pai de santo dessa casa de Umbanda. Primeiro fui pai pequeno, depois pai de santo dessa casa. E César sempre participava das festas lá. Inclusive, ele foi uma feijoada. Há uns 3 anos atrás, eu encontrei ele aqui na Vileite e ele não me reconheceu. Nós conversamos muito pouco, aí ele disse, aí você foi da mãe? Eu disse, fui. 2 anos. Agora, realmente, esse tempo que eu passei em Mãe Maria Luísa, eu nunca vi o César lá. É tanto que quando eu voltei de Belém do Pará, que eu soube que César Shoa tinha feito o santo, ou era filho de Maria Luísa, ou melhor, corrigindo, eu, tá entendendo? Porque eu passei 2 anos lá e não vi. Dona Mirtes era uma médium muito boa. Não lhe interrompendo, pai Marcos, só dar uma resposta aqui, que o pessoal está fazendo as perguntas no chat. Deixa eu só responder a Laila. Laila, sim, cargo é cargo, vamos começar só a salientar, né? Eu posso tomar cargo no candomblé, se eu for iniciado no culto, né? O Luiz de Xangô, para quem não sabe, não sei se a senhora conhece, foi um pai de santo de candomblé muito conhecido aqui, que lamentavelmente fez escolhas erradas e lamentavelmente hoje é falecido, né? E a história dele perpassou também dentro do culto do Omolocô. Quem não sabe, Luiz de Xangô era um artista nato, né? Ele fazia esculturas de imagens, e aqui em Fortaleza, o Oxalá, que é na casa de Pai César, do Gongá, quem olhar aí o nosso Instagram, vai ver a entrega do DK que teve do Jarbas Uchoa, da Diviane e do Eloy, e vocês vão ver o Gongá. No Gongá tem algumas imagens, dentre elas a imagem de Yansan e a imagem de Oxalá, e a imagem de Iemanjá eu vou depois postar. Essas 3 imagens, que são mais ou menos do meu tamanho, eu tenho 1,75 m, foram feitas pelas mãos dele, né? E foram dadas de presente para o Abassá de alguns 7 espadas, ou Abassá de Oxalá, porque nosso avô de santo, Tata Zambanguruci Sazuchoa, é feito no Orixá Oxalá, porém, como ele já trazia algum da Umbanda, aí foi afirmado e levantado a casa dele como de alguns 7 espadas. Mas sim, tomar cargo, eu posso tomar cargo em qualquer culto, né? Cabe ao babá, ao tata, à autoridade da casa, me dar o cargo. Eu cumprindo os preceitos e exercendo aquilo que tem que ser feito para cumprir o cargo. Agora eu não posso tomar 21 anos tendo 2 anos de santo, né? Isso aí realmente é esquizofrenia
Você me perdoe a intromissão, Não, mas meu pai, fala do senhor. hoje em dia, se eu tenho notícias e fico muito chateado, mesmo no anonimato, no meu palácio de Oxóssi, eu sou muito grato aos meus orixás. Ele está no trono, viu? Aí é dentro do terreiro. Um terreiro, diga-se de passagem, de 20 metros por 30, né? Mas é muito axé, já fui aí muito, desde ser. Então, você me perdoe, infelizmente, hoje em dia está essa loucura de gente pagar para ter carro. Não estou falando do estado do Ceará, Sim. mas eu vejo no YouTube, eu pesquiso, e nossa religião, nossa liturgia é linda. Mas não vou muito longe, não, pai Marcos. A gente conheceu um caso recentemente, uma pessoa que se dizia pai de santo, eu não vou dizer aqui o nome, porque não precisa saber, eu, o senhor, o pai Nilton, sabemos quem é. E esse sacerdote se dizia pai fulano de tal de Orixá X, eu não vou Olha, dizer o nome. no Brasil, Darlan, E a gente chegou-se descobriu que era Iaô. no Brasil chegou-se uma época que tem uma fábrica de pai de santo e mãe de santo. É uma fábrica, você vê, porque eu fui desenvolvido muito cedo, mas não é a questão da idade, é a questão do conhecimento. No meu tempo era passar de pai para filho. Hoje em dia, vocês me perdoem, eu não sou o melhor, eu me sinto diferente. Eu me sinto mesmo aquele Oxóssi velho que é dentro da mata só olhando, tá entendendo? Mas eu me sinto diferente, eu me admiro, não aqui no Ceará, que eu deixei de andar em casas, eu tenho a minha casa e eu consulto quase todo dia, até agradeço o meu povo. E enquanto pai de santos de muitos locais do Brasil querem casa cheia, eu quero esvaziar a minha, não quero mandar meus filhos de santos embora. Mas eu acho que já está bom, eu estou pedindo a aposentadoria do santo, tá entendendo? Mas o que você vê é que um filho de santo não sabe o que é o Ibá, o que é que tem ali dentro, para que serve cada componente. Que isso é um dever do sacerdote dizer. Isso é para isso, isso é para isso. Mas o cara tá lá, abre uma casa de santo e é pai de santo. Tá? E no Brasil, infelizmente, a religião está acabando. O sagrado, somos poucos que cultuamos o sagrado. Somos poucos que cultuamos, que respeitamos, que sabemos que ele existe. Se fosse pelo que eu vi de 45 anos de vida espiritual, eu tinha deixado. Mas eu não deixo porque eu sei que eles existem. Tem essa energia na minha cabeça, tem essa minha avó. Por que, que eu vou deixar por causa de erro dos outros? Tá entendendo? Sabendo que cada casa tem seu tempero, cada casa tem sua panela, tá entendendo? A sua panela é mexida do jeito que quer. E eu acho que orixá não é imposição, é sair do seu coração, é sintonia, é fé, é você conversar com o seu povo espiritual. Isso é que é importante. Você aprender a ter sintonia com esse mundo. Orixá é energia. Orixá é energia viva. Então se conecte com ele. Seu orixá é pessoal e intransferível. É pessoal intransferível, não tem pai de santo, perdoe-me aí os tatas, os babás. Meu título é Babablorixá, tá? Eu não sou tata, que cai na mesma coisa. Eu vendo uma vertente Nangu com macumba, porque o Omolocu tem 3 vertentes. Tem a Nangu, que puxa para o Urubá, tem a Banto, que puxa para Angola, e tem a macumba. Só que no Rio, no estado de Minas Gerais, a vertente é a Banto. Todo mundo com seus engorocices, mas nós que somos, ou se dizemos sacerdotes, no fundo, a gente tem que entender um pouco de tudo, de Queto, de Angola. A gente é obrigado a saber. Hoje o que eu vejo é o modismo. Você pasma dentro de um YouTube desse, orixá, batendo palma, apagando vela de aniversário. Isso é triste onde nós chegamos. Isso é triste.
E tem plateia. E tem plateia para isso. Eu não condeno nós fazermos um bolo, eu fazer um bolo para minha avó Chica, minha querida avó Chica, para os netos delas comerem. Agora, ela vir e bater palma, cantar parabéns e soprar vela, me ajude que eu estou velho. Agora, cada casa, tudo pode, porém não deve. Tudo pode, porém não deve. Eu nunca vou desrespeitar a casa de ninguém. Porque se eu chego na sua casa, você me oferecer galinha, eu tenho que comer a galinha. Eu não posso exigir bife. O que falta na gente, em Povo de Santo, que eu pesquiso muito. Eu não estou tendo tempo mais para ler, que vocês não me dão tempo para ler, para pesquisar mais. Que é isso? Você sabe que eu nem me perturbo. Eu te digo uma coisa. É uma coisa que está fora do comum. Ogum comendo cenoura. Oxum sendo feita do lado de uma churrasqueira. E a plateia é grande, meu Deus. O sagrado do lado de uma churrasqueira. Feito de um dia, é supletivo. Ai, a tecnologia, tudo bem. Hoje eu assisti seus Apilintas distribuindo Jurema. Numa garrafinha. Você tocou num ponto que está aí Tânia ainda é minha parente, está aí Marcelo. Há 30 anos atrás, 35, não tinha ninguém aqui juremado. Ninguém. Porque Jurema, o culto da Jurema existe. Eu não falo do que eu não sei. Em Alandra, em Acais, né? Na Paraíba, em Pernambuco, até na Amazonas. Hoje em dia todo mundo é juremado. Aí você tem que ser juremado. Tem que ser juremado. Por quê? Por quê? Eu já tive esses ouvidos aqui, já ouviu que os mestres juremedos têm mais força do que o orixá. Pai Marcos, tem uma pergunta aqui, não fugindo do seu bate-papo, que o João Marcelo Ferreira fez, que se ele quiser fazer aí abrindo o microfone, pode abrir, Marcelo. Já está com a cara aparecendo. Marcelo anda aqui, é meu irmão maçom, venerável de loja. Esse povo tudo virando macumbeiro, meu Deus do céu. A plateia foi tudo pago. Você contratou esse pessoal para estar aqui, tá certo. Tudo ganhado cachê. Não, minha pergunta era bem simples, realmente. Onde estão os centros de difusão da cultura Omolocô, da nação Omolocô, no Brasil? Né? Onde estão? Como é que estão? Como é? Você quer? Eu vou começar, o senhor continua. É o seguinte, o culto Omolocô, ele tem uma deficiência. Como qualquer fator histórico, qualquer fator cultural que nós temos no Brasil. Lamentavelmente, nós temos uma descontinuidade em algumas nações, que acaba perdendo com que as suas árvores nasçam e aquele fruto seja retirado e colocado numa terra tão distante que aquele fruto não se liga àquela árvore que deu ele. Não sei se bem ficou claro para todo mundo. A gente acaba perdendo uma conexão entre nós e a nossa história. A minha intenção, basicamente, é tentar reforçar aqui que existe uma estrutura social, ideológica, teológica, fundamental, dentro desse culto. E, efetivamente, hoje a gente não tem como dizer assim, Minas Gerais, ele é o berço do Omolocô. A gente pode dizer que, em Minas Gerais, nós temos casas tradicionais ainda vinculadas à nação Omolocô, que tem um forte restício ainda da raiz que foi construída. Exemplo, Tata Gilberto. Tata Gilberto é uma das grandes influências. É o pai dele, adorado. Eu amo, gente.
Vai ter uma live com ele, já aviso aqui, tá? Dia Eu não 9 conheço, de dezembro vai ter uma conheço ele, mas não conheci a mãe dele. Mãe Delfina. Eu não tive o prazer, eu fiz até uma homenagem para ela anteontem, né? E tem até vou lançar um vídeo dela cantando para Oxóssi, que eu achei a cor mais. Eu chorei dela cantando Odé, como Odé. E aí Odé, 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 Odé. ela cantando, achei a coisa assim, eu me emocionei. Mas, meu caro, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Sim, meu pai. Se você pegar essa zuela, ou esse ponto, ele não é banto. Não. Ah, então depois eu vou chegar lá. Ele não é banto. Odé, como Odé, Odé, arerê, Não, Odé, que ele é cantado no até quê? no queto. Então, ele não é banto. Mas o Queto agora está cantando banto. Então, enfim, a gente fica tentando entender umas coisas. Mas essa é a grande questão. Nós não temos hoje uma raiz, um local dizer assim, aqui essa casa é o Molocó. Agora, eu posso dizer para você que, conforme os estudos que eu estou fazendo, que realmente eu tenho, de um tempo para cá, exercido um aprofundamento sobre o culto de Omolocô, porque eu apanhei já tanto. Estou falando aqui, eu confessando para essas pessoas que estão aqui, somos quase 15 pessoas aqui, eu já apanhei tanto de ser criticado, de ser de um culto de orixá, aonde o culto de orixá não tem nada a ver com o culto de orixá dos outros, das outras nações que são vinculadas a outra religião. Que às vezes a gente quer um processo adaptativo, dizer, não, meu Oxóssi, e aí eu comecei a educar, não usar a palavra Oxóssi, mas usar o Odé, por uma questão, depois eu explico. Darlan, eu posso lhe interromper um minuto? Pode, meu pai. Me desculpe. Porque se não foge, eu estou ficando velho e esquece de Não, passar. o senhor é a prioridade aqui. Deixa eu lhe dizer. Olha, sabe quem precisa lhe reconhecer? Quem precisa me reconhecer? Meu pai Oxóssi, minha mãe Oxum, meu pai Ogum, meu pai Obaluaê. Nós precisamos ser reconhecidos primeiramente pelo nosso orixá. Infelizmente, alguém de Queto, alguns que está melhorando. Eu não lhe reconheço, porque você é de Omolocô. Omolocô não é uma nação. Omolocô é uma nação. Omolocô tem uma bandeira própria. Omolocô não é uma banda melhorada. Omolocô não é um bandoblé. Omolocô cultua orixá. Omolocô catula. Omolocô traz encantamento, traz o ofo. Tá entendendo? Omolocô vira no orixá. Então, sabe, gente, eu já fechei diversos ciclos. Eu tenho 45 anos e o que é bom para um não é bom para outro. E não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Agora, pela uma pessoa que tem idade no santo, não quero que ninguém mude o pensamento. Orixá é coração. Mas aprendam. Nós precisamos ser reconhecidos pelo nosso orixá. Não é um pai de santo, um ser carnal, que vai dizer você não é feito no santo. Você tem que fazer de novo. Para mim, Marcos Prado só se inicia uma vez. Mesmo que aquele santo, mas foi errado. Não, você pegou amor, pegou um vínculo, criou a energia. Depois, tudo bem, você vai assentando os seus outros santos. Não existe essa de santo errado. Porque quando eu digo uma pessoa crua, a responsabilidade de um zelador é muito grande e de uma zeladora. Quando eu digo que você é de Oiá, de Ançã, de Matamba, Bamburucema, não interessa, é a energia dos ventos, das tempestades, não interessa. Você criou aquele amor, a sua fé trouxe aquela energia. Aí você vai para a casa de Angola, não. Você é de Iemanjá. Tem que fazer de novo. Fazer o quê, meu Deus? Você tem que chamar essa Iemanjá para se unir com essa Oiá. Sabe?
às vezes eu falo demais e Márcia me pediu para me policiar muito no que eu vou falar. Mas não é isso. Eu não acredito pelos anos que eu tenho, ou certo ou errado, que eu chegue para Tânia e diga assim: você é de Ançã, mas como você é muito atrevido e muito quente, eu vou botar um Oxum. Qual é o pai de santo, ser carnal, que tem o poder sobre essas energias chamadas orixás? Concordo até que o pai de santo, concordo plenamente, que o pai de santo quer que essa pessoa se acalme mais, mas só que ele tem que ver que isso é uma energia, lá na frente ela vai vir. E outra coisa que eu queria construir com você, que você falou do homo filho, locou filhos da gameleira, mas locou também é o orixá da agricultura. E o Exato, povo... Iroco. É porque eu não falei o dele. orixá da agricultura. E o povo também era cultivadores do inhame. Esse povo, os homolocostes eram cultivadores de inhame que se reuniam ao pé da gameleira para louvar seus orixás. Está entendendo? Mas fé, é intransferível, cada um com sua fé. Ninguém pode mudar a cabeça de ninguém, mas o orixá é seu, é próprio, o amor é seu, é intransferível, é indestrutível, isso é energia. Pai de santo e mãe de santo não tem poder de mandar a orixá bolar. Ele tem poder, me perdoe, de querer fazer uma maldade, de ficar com raiva, mas orixá são as estrelas. Estrelas são os orixás. A estrela dessa casa aqui é Oxóssi. A estrela dessa... Ele brilhou nesse lugar. Entendeu? É isso. A estrela dessa casa chama Vostinca. E se ela deixar do jeito que ela não é a Vostinca. Eu sou um receptor. Eu sou para-raio imã. Tá? Eu sou zelador de santo, a minha função é zelar. O santo é que é meu pai. Sabe? Eu fico assim, eu estou falando do Sul, que eu já dei palestra no Paraná, já dei palestra aqui na universidade aqui, em Fortaleza, já participei de documentários. Eu fico assim no Sul, quando eu vejo, pai de santo já vem com a mão assim, e quando o filho chegar, tem que beijar. É um Mãe tipo de Tânia quer escravidão. perguntar. Se nós Pode. falamos tanto em ancestralidade, porque tem que ter hierarquia, porque se não tiver hierarquia, vira anarquia. Sim. Tem que haver respeito. Tânia Mãe queria Maria fazer uma Luísa era uma pergunta, pode rainha. fazer. Mãe Maria Luísa era uma rainha, mas nunca impôs nada a ninguém. Nunca impôs nada a ninguém. O olhar dela dizia tudo. Entendeu? Então é isso. Tânia, você está perto de alguém com outro celular próximo. Se tiver, acho que o João Marcelo e você estão perto, pelo que eu estou vendo aí. Marcos, eu gostaria de saber a diferença entre o molocô e candomblé. Eita, essa é boa. Tânia. A principal diferença. Não há principal diferença. O que é candomblé? Candomblé é um termo na África. Nós temos etnias, né? Por exemplo, tem um barulho estranho. Um barulho estranho. Na África, você vê que são as etnias, né? Tem uma cidade que cultua só Ogum, tem outra que cultua só Oxum. Candomblé foi dado ao Brasil, quer dizer, essa roda, esse xirê, que candomblé é um termo nosso brasileiro. Qual é a diferença do candomblé do homolocô? Vamos lá, candomblé, eles raspam. O meu homolocô não raspa. Tá bom? Nós catulamos. Candomblé, eles são recolhidos, antigamente era 28 dias ou 30 dias, eu não sou expert nisso, hoje parece que são 21 dias. Vai depender da nação.
Depende da nação. Tem nação que ela diz que é 21 dias, porém o roncó só é 7. Aí é quando vai dar os furos Pois é. né? No Omolocô, por exemplo, no meu Omolocô, e da casa onde eu vim, não se ensina passinho e dança a orixá. Como é que você vai ensinar a orixá a dançar? Então, as diferenças que eu vejo, a cultura do gueto da Angola, principalmente da Angola, me fascina, porque aproxima muito o Omolocô, do jeje, né? Do verdadeiro jeje, né? Porque tem jeje aí de todo jeito. E o que eu estou vendo hoje não é uma mistureba, é que todo mundo está cantando aqui, né? Osaziê, osaziá, de repente vai algum tá dando aí, de repente vem Odé, Comorobé, tá entendendo? Então, estou vendo uma junção, e as diferenças naquela que são muito rígidos, né? E eles gostam de, por exemplo, eu não sei se eu estou falando besteira, mas é sacralização demais, é bicho calçado. Então, as coisas, quelê no pescoço. O Omolocô não tem quelê. O Omolocô não tem raspaz de cabeça. Pelo menos o que eu fui iniciado não tem. O Omolocô tem os seus preceitos, a sua sacralização, o seu culto aos orixás, suas rezas, seus engorossis, tem sim, tá entendendo? Mas eu acho que a diferença, mas para mim, para a minha pessoa, Marcos, é o seguinte: Pamburucema, Iansã, Matamba, é uma energia só. O que muda é a forma de cultuar. O que muda é a forma de cultuar. Não sei se vocês concordam comigo. Odé, Oxóssi, o Talambô, é mato. É mato, é o caçador. Para mim, eu vejo assim: Roxucumbi é Ogum. Tá entendendo? Então, eu vejo assim: Dandalunda, Iemanjá, tudo é energia. São etnias ou são nações que cultuam daquela forma. Tá bom? São etnias, por exemplo, eu sigo um preceito numa casa que eu nasci até hoje. Eu não vou condenar o preceito da casa de fulano. Porém, comigo, eu tenho que achar que não está certo. Mas se lá está dando certo, eu não posso meter a mão. Eu tenho que pegar o Oxum e mandar ela calar a boca. Está entendendo? Eu tenho que mandar o Exu calar a boca. Então, eu acho que todos nós cultuamos orixá, todas as nações, cada um na sua forma. Cada um na sua forma. Verdade. Pai Marcos, assim, gente, já estamos quase 1h30 de bate-papo. Surgiram, assim, muitas coisas. Pai Marcos, assim, essa árvore de conhecimento. Não tem como ser só hoje esse encontro, vamos ter que marcar outro, viu? Eu sou um grãozinho de areia no meio desse deserto. Mas, meu amigo, seu grãozinho dá para escrever muitos livros. Ele só não sabia, não? Que de um grão dá para fazer muitas páginas de livro. E a gente tem uma proposta de um livro que eu vou conversar com o Pai Marcos, né? Para a gente trazer essas falas, esse apaixonamento, essa relação com o culto de orixá, para que a gente possa, de uma forma fortalecida, trazer para a literatura, porque o que acontece? Recentemente eu fui ser curioso e fui pesquisar o que tem escrito sobre candomblé. Você bota nas maiores bases de dados sobre pesquisa, todo mundo, candomblé, não sei o que, a mulher, no candomblé, a mulher, não sei o que, o candomblé, a criança, o candomblé, a iniciação, o candomblé e a menga, o candomblé, o candomblé, o candomblé. Eu botei Omolocô, com C, com K, com Y, com W, com todas as possibilidades que tem. A gente não encontra nem literatura sobre Omolocô. E isso é muito triste, porque é a morte de uma cultura. Quando não se passa para a escrita, uma cultura deixa de existir. E eu fico muito triste, como jovem, que eu tenho 36 anos, mas eu sou jovem e eu tenho filhos, e eu não sou pai de santo, mas eu quero deixar para a sociedade um legado sobre uma cultura, sobre um culto, sobre aquilo que é nossa responsabilidade, porque se eu cultuo o orixá dessa forma, é minha responsabilidade que as pessoas possam entender isso. E eu sou culpado
de não ter esse conteúdo e essa informação. E eu me sinto muito afetado quando eu vejo o Pai Marcos falando, e isso está apenas no mundo da retórica. Isso precisa passar para os livros, isso precisa passar para a literatura, e a intenção desse grupo de estudos é fazer com que a gente possa construir, né, artigos. Já tem um artigo meu que vai ser publicado daqui para o final do mês, já está com quase 6 meses que está rodando, mas é normal quando uma revista demora. Quando eu vou publicar, quando sair da revista, foi um B2, mas é um artigo já relatando sobre o que é o culto ao orixá Iroko, né, e a fome. Eu fiz um paralelo entre Iroko, agricultura, e a fome, e aí eu falo das novas questões políticas que nós vivemos no Brasil, e até o nome do artigo é esse: Iroko, a fome e o Brasil. Então, eu trago essas 3. Pois não, meu pai. Eu queria só finalizar uma coisa. Eu agradeço a oportunidade, né? Não, espera aí, deixa eu só terminar, que aí eu termino, o senhor finaliza. Ainda vou pedir para o senhor cantar alguma coisa, que isso está a voz linda. Tá bom. Então, eu queria pedir, quem puder abrir a câmera, né, se for possível, por favor, para a gente fazer uma foto. Eu vou fazer uma foto aqui para a gente publicar, para a galera ver a gente que participou, né? Painho tem que seu cachimbo, isso é tão perigoso. Macumbeiro. Não. Então, por favor, abre uma câmera, por gentileza. É rapidinho, dá 2 segundos. É o tempo que eu faço aqui o print. Bora, Luiz Gonzaga, não abre, não. Ivna. Ai, que linda. Olha a minha Oxum linda. Ivna é filha de pai Nilton. Rosa da Sara. Cadê o povo? Vai, meu povo, abre essa câmera. Eu quero ver a cara de vocês, que a gente já vive um mundo tão virtual. Não consigo. Tá bom, Laila, tranquilo. Quem mais pode, quem não pode, se sacode. Vamos lá, abrindo. Eu vou fazer aqui a foto. Pelo menos para ficar marcado. 1, 2, 3, foi. Pronto, já fiz aqui. Podem fechar, quem quiser. Eu agradeço de antemão, Pai Marcos, peço sua bênção. Nesse sábado de Iemanjá, que Iemanjá possa dar para o Senhor toda a fartura do mar dela, que Pai Oxóssi lhe entregue sua caça na sua mão, que nunca lhe falte. Dá lança de interromper aqui, só uma pergunta. Pois não, Ave Maria, parei. Boa noite, Pai Marcos, sua bênção, meu pai. Seja abençoado sempre. Pai Marcos, sobre as características, né, existentes, peculiares ao Molocô, dentre elas, o senhor falou a catulagem. Sim. Na sua vivência, quais seriam as regras básicas dadas ao Molocô para fins de cultuar o orixá? Além da catulagem. Além da catulagem? O que tu fala além da catulagem? Você usa da menga, essas coisas? Não, de procedimentos. A diferenciação que existe entre o culto Molocô com os demais que são candomblé. Candomblé é a raspagem da cabeça. Olha, na casa que eu nasci, eu sigo o preceito até hoje da casa que eu nasci, tá? Então eu não mudo o meu preceito de jeito nenhum. Não, isso mesmo, dentro da vivência do senhor, Olha, nós temos, antes do processo de catulação ou do processo iniciático, pelo menos onde eu fui feito, nós temos amaci, nós temos sacudimento, o ato de sacudir, porque sacudimento é uma coisa, pori é outra. Isso eu estou falando por base de onde eu fui iniciado. A gente chama de sacudimento o que o povo chama de ebó, só para o povo entender. O ebó, que bate os ebó, porque também não só existe um ebó. Foi bom você tocar nisso, porque o pessoal diz assim, é um ebó de 3, é um ebó. Não, você vai tomar um ebó, e tem casas que é aquele mesmo ebó. E não se pode. O Nilton chega na minha casa com dor de garganta. Como é que eu vou passar um remédio para o Nilton para dor de barriga? Como é que fica isso? Tá entendendo? Então, a minha vivência do Molocô é sacudimentos, oris, opis d'água, ebós e etc. De onde eu vim. De onde eu vim. Tá? Até chegar ao processo iniciático,
se assim for do coração da pessoa. Porque a minha pessoa, eu não induzo a ninguém. E para se fazer um orixá na minha casa, ou se trazer essa energia, esse orixá, ou esse vodunce, ele tem que ser consultado pelo oráculo. Nós, zeladores, como você é um homem sério, que eu lhe considero um homem sério, não estou desfazendo dos demais, Darlan é o investigador. Mas veja bem, você é um homem que entende de ervas mais do que eu. Você já me provou isso. Porque nós, sacerdotes, é como um curso de medicina. Um se especializa em pediatria, outro em cardiologia, outro em pneumologia, e assim vai. Mas, no entretanto, somos todos médicos. E eu vi a sua profundidade em ervas. E sem ervas não há orixá. Sem ocultar ou otar não há orixá. Sem água não há orixá. Está entendendo? Mas o que eu quero dizer é que tudo que eu faço, eu nunca desviei o processo da casa que eu nasci. Entendeu? Mesmo que chegue alguém e diga, mas eu posso aprender com você. Por que não? Isso não é humilhação para mim. Por que eu não posso lhe perguntar, Nilton, aquela palavra qual é? E eu estou ficando velho, esquecido. Qual o problema? Que mal faz isso que eu sou sacerdote? Porque esse é o grande mal do sacerdote. Às vezes ele sabe que está fazendo errado, mas ele ajustou com o filho, eu não estou falando monetariamente, ele mete a mão. Ele sabe que está errado. Porque nós enganamos a todo mundo, mas nós não enganamos a nós mesmos. Nós não nos enganamos. E quantas vezes filhos de santo não têm medo de falar com seu pai de santo? Eu louvo a Deus ter pego 2 homens sérios, e mãe Maria Luísa. Que eu aprendi muita coisa lá também. Você está entendendo? Então, eu sigo um processo de uma casa que eu vim de Belém. E, continuando isso, você lembra daquele famoso grupo que nós estávamos? Darlan, você. Quando dizia, de onde é que você vem? Ah, eu venho de Tata Tancredo, eu venho da Rainha do Nilo, eu venho da Baixa da Égua, vocês me perdoem. Gente, eu tenho que me calar, Marcelo. Aí chegava para mim, eu quero uma foto do senhor, onde é que você vem? Teve uma hora que deu vontade de eu dizer, eu venho do pé do morro, eu venho do cabaré, que vocês ficaram com tudo. Vocês ficaram com tudo. Não é verdade? Ficaram com tudo. Não, pois, gente, eu venho da batalha. Eu tenho orgulho de ter nascido na macumba. Tenho orgulho de ter nascido na macumba, na Umbanda. Tá entendendo? Sou homolocó, sou sacerdote homolocó. Assim dizem. Assim dizem. Eu tento ser. E até hoje, 45 anos, eu continuo aprendendo. Ontem, na sua live, eu aprendi uma coisa. Com você, seu Nilton. Ontem, na sua live, eu aprendi uma coisa. Estrela são os orixás. Nós somos condutores. Darlan, muito obrigado. Mas, Marcos Paraí tem 2 perguntas, a Silvana Toledo e a Rosa da... Eu ainda tenho outro. Não, eu vou ter que deixar só essas 2, porque é o seguinte, senão eu vou ficar sem conseguir fazer a gravação por muito tempo. Eu sei que agora que o negócio esquentou, mas não tem como a gente fazer muito. Mas eu vou fazer o seguinte, Silvana, você quer fazer a pergunta? Silvana? Tenho orgulho de anunciar que vamos encomendar. Bom, a Silvana... Oi, professora. Deixa a mamãe falar aqui. Rosa, pode falar. Boa noite, meu nome é Thaisa. Esse Gmail eu uso para um espaço que eu administro, chamado Espaço Holístico Rosas de Sara, por isso que não aparece meu nome, mas meu nome é Thaisa. Primeira vez que eu estou participando, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou dirigente de uma casa de homolocô. Thaisa, tu é filha do Eduardo? Sou filha do Eduardo. Sua bênção, Thaisa, Caú, Cabecilê, Xangu, Obarroio.
Axé, sua benção, Pai Marco. Foi muito Seja bom ouvir o senhor abençoada por dizer. Deus. Pai, abençoe e benção. Estou muito feliz de estar aqui no grupo. É muito bom essa troca. Eu acho que nós temos que nos unir. Eu acho que essa afinidade aí em relação a essa integração de outros estados faz com que nós possamos ficar mais agrupados. E eu acho que isso é fundamental para a nossa coexistência. E eu acredito que o que o meu irmão disse foi a respeito de cair ou não o cabelo, que é uma grande questão que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Porque eu vou dar um exemplo do meu marido. Meu marido é de uma casa de Angola, que ele diz, é candomblé lá, e ele diz que ele é provindo dos lundaquiocos, né? Assim como nós que somos homolocô, só que lá ele raspa a cabeça inteira. Não A cai casa do mucunã. Fabiano? Não, não é do Fabiano, não. É a casa do Marcos. Marcos de Gongobila, em Piabetá. E lá raspa o cabelo, a cabeça toda. Só que ele Casa de diz, Angola, é isso? uma casa de Angola, isso. Tá certo. E foi a grande questão, porque até em outro grupo, até do Fabiano, eu também estou nesse grupo, e surgiu uma vez essa enquete, e foi citado algumas casas de homolocô que raspam a cabeça toda, né? Que cai o mucunã todo. E isso foi a grande discussão, e eu, particularmente, não conheço nenhuma casa de homolocô que cai o mucunã, que raspa a cabeça toda. E essa foi a grande dúvida, se realmente existe homolocô que raspa a cabeça toda ou não. Isso foi a grande questão. E eu estou aqui para somar, para aprender. Eu tenho uma vivência de candomblé familiar, né? Eu nasci na Umbanda, mas minha mãe, minha avó já tem uma herança aí de candomblé, e nós sempre fomos muito excluídos por ser homolocô em relação ao candomblé. E eu fui dar uma pesquisada, dar uma investigada, e uma pessoa famosíssima aqui no Rio de Janeiro, que é o Pai Paulo da Pavuna, ele Sim. era iniciado no homolocô, tinha uma casa grande, inclusive, de homolocô, e quando a mãe Teodora assumiu ele como filho de santo, Axé Xumaré, que deu a obrigação dele, deu do G e ele pagou 7 anos, ele mudou as águas, ele deixou de ser homolocô para professar o candomblé, porém ela considerou tudo que ele tinha de homolocô, tudo que ele tinha de orixá, porque o orixá só nasce uma vez. Essa questão do candomblé meio que excluía a gente, porque no culto orixá essa questão, isso eu acho que a gente tem que se unir para dizer que a gente cultua orixá sim, que a gente tem orixá sim, e que a gente catula, adocha, tem matança, tem que ter para o orixá. Minha Eu mãe, acho que isso é realmente importante. E a Gô, meu velho, e a mãe Teodora considerou essa vida do pai Paulo, e ele mudou as águas para o candomblé, tá, a opção dele, mas ele não perdeu o que ele tinha de homolocô. Assim como a gente tem que peitar isso em relação às casas de candomblé, e também a Midareuá, que era esposa de diplomata, que também não raspou a cabeça toda. Por quê? Porque na sociedade, na época, ela não podia ter o cabelo ou o mucunã todo no chão, e ela professava o candomblé. Então, essa grande questão do mucunã, de cai, de não cai, a gente sabe que é uma questão de higiene, a questão de piolho, todas essas questões, mas é sempre um grande embate. E eu acho que nós tínhamos que nos unir e falar a mesma linguagem nessa questão. Eu acho que essa seria aí talvez uma próxima live, ou uma próxima junção, uma próxima união, mas desde já agradeço aí a oportunidade, agradeço aí por estar participando,
foi muito bom e acrescentou muito dentro do que eu tenho de Omolocô. Eu saí de plantão agora, que eu sou enfermeira, então eu estava no ônibus tentando escutar, mas Não. consegui pegar o finalzinho. Estou muito feliz aqui de ter participado e é um grande prazer conhecer vocês aí, viu? E desde já, Que bom você obrigada. estar aqui. A gente aqui agradece a tua participação. Aí só para começar a resposta, que vai dar a resposta ao pai Marcos, mas eu tenho uma resposta assim. O McDonald's, ele não compra sanduíche no Bob's. O Bob's não compra no Bebelu. O Bebelu não vai sair um do outro para comprar para alimentar. Cada um vai ter seu tempero, cada um vai ter seu gosto, cada um vai ter a batatinha melhor, o outro a batatinha mais ruim. Um vai ter o picles melhor, o outro vai ter o picles mais ruim. Essa questão de fundamentos, ela é muito delicada. Eu sempre trato isso com muita delicadeza. Muito respeitoso o que essa Yala Orixá fez em reconhecer. São dos poucos casos que eu tenho relato. Eu conheço um caso em Belo Horizonte, um caso no Rio, um caso em São Paulo, que eu conheço assim, que a pessoa contou e mostrou que ela era feita no Molocô e foi reconhecida no Candomblé. Até de Angola, não foi Queto, que é uma grande questão, que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Em uma outra sessão de estudo, eu vou trazer um pai de santo de Queto, perdão, um Babalorixá de Queto, e ele vai estar conversando conosco sobre o acolhimento dele. Ele é um desses pais de santo, ele é um pai de santo, é um Babalorixá de São Paulo, que acolheu uma pessoa de Ansan e reconheceu a santa nela, mesmo ela no candomblé, no jogo, ter dado outro orixá, ele reconheceu e encostou esse outro orixá na vida da pessoa. Mas isso é uma outra página que a gente vai ter uma oportunidade de conversar com ele, ele vai explicar o acolhimento dele. E eu acho que a gente tem que pensar que fundamento, quartinha, ela é zelo. Grande questão é que hoje a gente vive uma religião modista. Meu Oxóssi tem que ter a coraça de ouro, com o Odematá banhado não sei em quem. Os anéis da minha pombagira tem que estar todas acobertados e não sei o quê. O vestido, enfim. A gente usa mais enfeites que essa essência. Que Pai Marcos falou. O reconhecimento é do orixá. Se aquela pessoa, dentro do seu senso construtivo, dentro do culto ao orixá, não reconhece, agou para ela. Mas eu, como filho do orixá, o bato cabeça, o dou o que ele merece, para poder contemplar isso na minha vida. Orixá, ele é muito maior do que as nossas miçangas da vida, ou os nossos paralelos. Graças ao orixá, cada um que está aqui hoje foi movimento, foi Exu. Isso aqui é Exu. Isso aqui, essas 15 pessoas que estão aqui, é Exu. Se é Bara, se é Exu de rua, se é o Exu Ganga, se é Exu não sei quem, é movimento, é vida, é pulsão de vida. Isso aqui é manifestação de Exu para poder fazer com que nós, nessas 15 pessoas, comece um movimento maior na religião para poder mostrar o quanto a gente ainda precisa ser respeitado. Não vai ser numa página de um livro somente, mas vai ser nessas batalhas e nessas lutas que eu, enquanto mais novo, Pai Marcos como mais velho, Pai Nilton como mais velho, da sua forma, do seu jeito, no seu método, vai conquistando o respeito nesses espaços. E é isso que é a nossa intenção. É tornar o culto ao Molocô, e aí eu finalizo para o Pai Marcos falar, é tornar o nosso culto respeitado mais do que ele já é? Sim. É eu poder chegar numa casa de nação e querer o respeito? Não. Mas pelo menos ao orixá tem que ser dado. Ao orixá tem que ser dado. Eu já cheguei aí numa casa de nação, aqui em Fortaleza, e a pessoa disse, você não pode virar de santo. Eu fui embora. Eu não fiquei 5 minutos. Eu fui para assistir o negócio, porque era uma saída de santo de um amigo que ia sair de santo. E a pessoa virar e já afirmar algo como se fosse objetivo nosso. Então, Roncó,
é local sagrado. Iaô é palha e esteira no chão. Eu quero viver minha vida sendo Iaô. Não tenho, eu já disse aqui, digo para todo mundo, eu não tenho vocação para abrir casa de santo, para ser pai de santo aí, aspas, né, zelador de casa, essas coisas não fazem parte dos meus paetês. Isso não é parte do meu paetê. Meu paetê passa por muito mais outras coisas do que mesmo isso. É me tornar um bom filho. Eu acho que isso, para mim, enquanto religioso, enquanto vivo, e uma coisa, defender esse culto, defender a minha história, defender minha mujuba. E aí eu passo a palavra para o pai Marcos. E ele termina. Bom, Deixa eu me meter de novo aqui. Em relação à pai da catulagem, eu vejo assim que eu só tenho 7 minutos. O rito ele não muda. O ritual pode mudar, mas o rito, a sua essência não muda. Sim, isso é verdade. Bom, gente, eu primeiro só tenho a agradecer a você, Darlan, a confiança. Mãe Thaís aí, Deus te abençoe, Mucuyu no Zambi, Xangô que te guie, que faça justiça, recomendações do seu pai, diga que foi Marcos, que mandou de Oxóssi, de Fortaleza, que eu conheço teu pai, tá? E Tânia, muito obrigado também por ter participado, Marcelo, o Darlan de ter confiado aí. Então, cada um tem seu tempero, cada um mexe sua panela como quer. Aprendo uma coisa, eu concordo com a mãe Thaisa, mas se a senhora se remeter a 30 anos atrás, o candomblé não dava caboclo, era raríssimo. O candomblé dava caboclo. A senhora que a senhora citou, uma grande mãe de santo, que era francesa, filha de Joãozinho da Gomeia, e depois foi para os cantuais, tá entendendo? Então, gente, no dia que Xangô não lhe reconhecer, chore. Nós temos que ser reconhecidos pelo nosso orixá. Dói no nosso coração a nossa querida Molocu. Alguns que está melhorando, está melhorando. Isso vai mudar. E hoje eles estão tudo copiando os homolocostes, que estão dando de caboclo, que antigamente o candomblé só era o que? Oferenda, só era o que? Comida, cântico em urubá, uma escravidão, um processo escravatório, né? De escravidão com seus iaô, com seus abiãs. Isso também já está mudando, graças a Deus. Mas eu agradeço a vocês. Peço que meu pai Oxóssi abençoe, não deixe faltar fartura, o pão de cada dia, tá bom? Muito obrigado, eu sou isso aqui. Não posso mudar, porque se não eu esqueça mudar, de cantar. Eu perco a minha essência. Você quer que eu cante o quê, meu filho? O que o senhor quiser. Até... Então vamos lá. Em homenagem a você, a Pai Nilde, a todos, a Tânia. É um bocado de Oxóssi aqui, né? Odeileu que manjou, odeileu que manjou, odeileu que manjou, oiero que manjou, oiero que manjou, oiero que manjou, oiero que manjou. Oi, segura esse povo, é com zambi, segura esse povo, segura essas mães, é com zambi, segura essas mães, segura os pais, é com zambi, segura esses pais. Agora, axé, meu povo. Obrigado. Obrigado, Axé, meu povo, axé, até o próximo encontro. Axé, obrigado, boa noite.